Esse advogado brasileiro foi levado por seres loiros a bordo de uma nave em 1956. Olá, pessoal! A história de hoje é um dos relatos mais raros e intrigantes da ufologia brasileira, envolvendo um advogado respeitado, professor universitário e cidadão acima de qualquer suspeita, João de Freitas Guimarães. O caso aconteceu em meados da década de 50, em um cenário calmo e isolado do litoral de São Sebastião, no estado de São Paulo. João era um homem instruído, de rotina tranquila, conhecido por sua seriedade e ausência de qualquer comportamento excêntrico. Na noite de 16 de julho de 1956, após uma refeição simples, decidiu caminhar pela praia, como fazia ocasionalmente para aliviar os pensamentos do cotidiano. A noite estava serena. O céu limpo deixava a lua brilhar com intensidade, e o mar espelhava sua luz em ondulações suaves que deslizavam até a areia. A brisa era fresca, constante, e o som das ondas quebrando criava uma espécie de música natural que acalmava a mente. João sentou-se na areia úmida, observando o horizonte escuro. A ausência de pessoas e de qualquer iluminação artificial permitia uma imersão completa no ambiente. Era um momento de silêncio e introspecção, como se o tempo ali tivesse outro ritmo. Mas essa paz logo seria interrompida por algo absolutamente fora do comum. Sem aviso, um clarão intenso surgiu no mar, como se uma explosão silenciosa tivesse ocorrido sob as águas. A faixa de areia diante de João foi iluminada com uma força quase ofuscante. Seus olhos demoraram a se adaptar àquela luz tão repentina que parecia vir das profundezas do oceano. Em seguida, ele viu surgir um objeto imenso, metálico, com formato discoide, que se elevava da água de forma suave e controlada. Estimou que tivesse cerca de 20 metros de diâmetro. A estrutura parecia sólida, mas movia-se com leveza impressionante, sem produzir ondas ou sons perceptíveis. O objeto deslocou-se em direção à praia, parando a poucos metros de onde João estava. Um trem de pouso metálico foi estendido, afundando levemente na areia até fixar a nave com firmeza. Não havia ruídos de motores, nem qualquer sinal visível de propulsão. Era como se o objeto estivesse sendo guiado por forças invisíveis, além da compreensão da engenharia humana daquela época. A superfície do aparelho tinha um brilho discreto, quase líquido, e refletia a luz da lua em tons frios. João, embora assustado, não sentiu o impulso imediato de fuga. Estava paralisado pela curiosidade e pelo espanto. A porta do disco se abriu de maneira quase imperceptível, deslizando lateralmente sem emitir som. Dela, desceram dois seres com aparência humana, mas com traços que denunciavam sua origem não terrestre. Eram altos, com cerca de 1,80 m, cabelos loiros compridos e lisos, e olhos claros de tonalidade indefinida, que transmitiam uma calma incomum. Vestiam macacões ajustados ao corpo, de material desconhecido, que refletia suavemente a luz ambiente. Seus movimentos eram precisos, quase coreografados, e não demonstravam qualquer pressa ou hostilidade. João, ainda sentado, levantou-se lentamente e perguntou se havia ocorrido algum acidente ou se os ocupantes procuravam ajuda. Falou em português, depois tentou o francês, o inglês e o italiano. Nenhuma resposta verbal foi dada. Os seres apenas o observavam com expressão neutra. No entanto, João sentiu algo estranho, uma mensagem silenciosa, como um convite direto em sua mente. Não havia palavras, mas uma ideia clara de que era esperado dentro da nave. A sensação não era de coação, mas de um chamado sereno, impossível de ignorar. E contra toda lógica, ele aceitou. Ao entrar no interior da nave, João deparou-se com um ambiente limpo, silencioso e de arquitetura inusitada. O piso parecia feito de uma liga metálica lisa, fria ao toque, mas confortável para pisar. As paredes tinham uma textura suave, como se fossem moldadas em peça única, sem emendas visíveis. Havia luz, mas sem lâmpadas. A iluminação parecia emanar das próprias superfícies, em um tom branco leitoso
que não agredia os olhos. Apesar da estranheza, João não sentia medo. Era como se um campo de tranquilidade envolvesse todo o ambiente. Observando as vigias da nave, notou algo ainda mais intrigante. Havia gotas escorrendo pelas janelas, como se chovesse do lado de fora, o que não fazia sentido. Ao questionar mentalmente sobre o fenômeno, recebeu a explicação de que aquilo não era chuva. Tratava-se de condensação causada pela rotação contrária das peças internas do disco, que gerava uma diferença de pressão e temperatura. O contato com a umidade residual do ambiente externo criava aquele efeito visível. Era uma reação física complexa, mas explicada com naturalidade. João também percebeu que a nave possuía uma estrutura circular ao redor, como um anel interno giratório. Foi informado por comunicação mental que aquele era um túnel de filtração de raios. Funcionava como uma barreira que criava um semivácuo em torno do disco, impedindo a entrada de energias perigosas vindas do espaço. Essa estrutura era fundamental para proteger os ocupantes durante viagens a velocidades extremas, cruzando ambientes hostis e zonas de radiação. Tudo lhe era transmitido sem palavras, como se as ideias fossem inseridas diretamente em sua mente. A cada minuto dentro daquele objeto, João percebia que a tecnologia ali presente estava além de qualquer coisa que já tivesse visto ou lido. Não era apenas a ausência de ruídos ou a precisão dos mecanismos, mas a integração absoluta entre estrutura, energia e função. A nave parecia viva, como se respondia ao pensamento dos tripulantes. Eles não apertavam botões, não davam ordens em voz alta, apenas se moviam, e tudo ao redor reagia de forma imediata. Era uma interação que transcendia o conceito de máquina e operador. Pelas janelas da nave, começou a ver estrelas desfilando em altíssima velocidade, como se fossem riscos de luz. Não havia aceleração sentida, nem sensação de movimento, mas o cenário exterior se transformava rapidamente. João teve a nítida impressão de que estavam cruzando distâncias enormes em tempo reduzido. Era como se a nave dobrasse o espaço, desconsiderando as leis conhecidas da física. A impressão era de estarem em outro plano, onde o tempo e o espaço obedeciam a regras diferentes. Durante o trajeto, João tentou perguntar de onde vinham, mas não recebeu resposta direta. Sentia, porém, que aqueles seres compreendiam profundamente a natureza humana. Era como se tivessem estudado a Terra por muito tempo. Não havia hostilidade neles, mas também não havia entusiasmo. Observavam com neutralidade, quase com melancolia. João percebia isso não por palavras, mas pela carga emocional transmitida com as ideias que recebia. Eles sabiam quem somos, como vivemos e o que estamos fazendo com nosso próprio planeta. Aos poucos, começou a perceber que os seres desejavam lhe transmitir algo mais profundo. Não se tratava apenas de mostrar tecnologia ou impressioná-lo com viagens espaciais. Havia uma mensagem embutida em todo aquele contato. João sentia que estava ali não como prisioneiro, nem como convidado de honra, mas como testemunha. Alguém escolhido para ver, compreender e talvez relatar. Era uma experiência que exigia atenção total e cuja memória não poderia ser apagada. Mesmo sem entender todos os detalhes, ele sabia que aquilo mudaria sua vida para sempre. Em determinado momento da viagem, os seres transmitiram a João uma crítica silenciosa, porém contundente, sobre a humanidade. A mensagem não era dita, mas sentida com clareza. Afirmavam que todos os homens nascem bons, mas se corrompem com o tempo, moldados por uma sociedade desequilibrada e por um mundo hostil. O ambiente terrestre, segundo eles, impõe desafios morais profundos, levando o ser humano a escolhas autodestrutivas. João sentia esse pensamento como uma verdade nua, que ecoava dentro dele com uma força desconcertante. Os seres também apontavam, sem palavras, a imprudência humana com o uso de tecnologias destrutivas. Havia uma ênfase especial na ameaça nuclear. Não se tratava apenas de guerra entre povos, mas de uma irresponsabilidade que punha em risco o equilíbrio do planeta e da própria atmosfera.
A Terra, segundo a percepção deles, possuía camadas sutis de proteção contra radiações cósmicas que poderiam ser gravemente afetadas por explosões nucleares. Era um alerta silencioso, mas profundo, que mostrava uma preocupação real com o destino da humanidade. João permaneceu em silêncio, absorvendo cada uma das mensagens transmitidas sem palavras. Era como se uma parte dele resistisse àquela compreensão, enquanto outra parte, mais profunda e silenciosa, aceitasse tudo com naturalidade. Ele sentia vergonha, como se estivesse diante de algo superior que olhava para a humanidade com pesar, mas sem julgamento. Aquela sensação era estranhamente íntima, como se estivesse sendo despido por dentro. O silêncio da cabine, a ausência de qualquer som, fazia tudo parecer ainda mais intenso, e seu coração batia firme, não por medo, mas pela consciência de estar vivendo algo absolutamente fora da lógica humana. A viagem, que parecia infinita, chegou a um ponto de pausa. João percebeu que a nave começou a desacelerar, embora seu corpo não sentisse nada. Pelas vigias, uma paisagem diferente surgiu. Um céu de cor incomum, tons que ele não saberia nomear, e uma paisagem sem referência conhecida. Não havia árvores nem montanhas, apenas formações rochosas suaves e luz difusa. Era um lugar que não parecia hostil, mas que definitivamente não era a Terra. Os seres não lhe explicaram onde estavam, e João compreendeu que isso não lhe seria revelado. Ainda assim, sentia-se calmo, como se tudo fosse parte de um plano cuidadosamente orquestrado. Durante a permanência naquele local, os seres permitiram que João observasse mais detalhes do interior da nave. Havia instrumentos circulares nas paredes, com luzes pulsantes e superfícies que mudavam de forma ao toque. Uma dessas estruturas, que lembrava uma bússola com padrões móveis, indicava datas e símbolos que ele não conseguia decifrar. Foi nesse momento que algo chamou sua atenção. Uma marca clara com o número 12, acompanhado de um conjunto que ele identificou intuitivamente como agosto e o ano 1957. Essa imagem ficou gravada em sua mente como uma promessa de reencontro, embora não soubesse o motivo ou o que aconteceria naquele dia. Os minutos seguintes foram marcados por uma profunda reflexão. João percebeu que aquele contato não era sobre ele, mas sobre nós, como espécie, como planeta, como civilização. Os seres, apesar da aparência humana, não compartilhavam nossas emoções da mesma forma. Não havia ansiedade, medo ou desejo visível. Eram guiados por algo mais racional, porém impregnado de uma sensibilidade silenciosa. Ele começou a entender que aquele contato era parte de algo maior. Talvez uma tentativa de nos alertar ou de registrar nossa trajetória em um universo que nos observa, mesmo que não tenhamos consciência disso. Sem aviso, a nave iniciou o retorno. Tudo aconteceu com a mesma suavidade do início. A paisagem desconhecida desapareceu, e logo as estrelas voltaram a passar velozmente pelas vigias. João não tinha noção do tempo. Seu relógio permanecia parado, e seu corpo não mostrava sinais de cansaço ou fome. Era como se o tempo ali dentro obedecesse a outras regras. Quando menos esperava, a nave desacelerou e estacionou sobre a mesma praia de onde havia partido. O mar ainda estava calmo, a lua seguia no céu, e nada parecia ter mudado. A porta se abriu novamente, e os dois seres o acompanharam até a saída, em silêncio. Ao pisar na areia, João sentiu o mundo real retornar aos poucos. A temperatura da noite, o som das ondas e o cheiro salgado do ar o reconectaram com a terra. Olhou para trás e viu a nave ainda pousada, iluminada por uma luz suave que parecia vibrar. Permaneceu ali, parado, tentando processar o que havia vivido. Alguns minutos depois, o disco se elevou suavemente, sem emitir qualquer ruído. Subiu em linha reta até desaparecer no céu estrelado, deixando apenas um rastro luminoso que logo se apagou. João ficou ali por mais alguns instantes, em silêncio absoluto, antes de começar a caminhar de volta para casa. Os dias seguintes foram de confusão e silêncio. João não sabia como contar o que havia vivido.
era um homem respeitado, com carreira sólida e vida pacata. Revelar aquele episódio poderia comprometer sua reputação, mas a experiência o afetara profundamente. Começou a anotar tudo em detalhes, descrevendo com precisão cada passo, cada sensação, cada imagem. Sabia que precisava registrar, mesmo que ninguém acreditasse. Aos poucos, confidenciou o caso a pessoas próximas, até que o relato chegou a pesquisadores interessados no fenômeno ufológico que documentaram a experiência com seriedade e respeito. Ao longo do ano seguinte, João manteve a data 12 de agosto de 1957 gravada em sua memória. Quando esse dia chegou, voltou ao mesmo ponto da praia, à mesma hora. Esperou pacientemente, em silêncio. Mas nada aconteceu. A noite passou sem eventos, apenas com o som do mar e o brilho da lua como testemunhas. João não se sentiu frustrado. Compreendeu que aquela data, talvez, fosse mais simbólica do que literal. Uma espécie de lembrete de que o contato havia sido real, mas que não se repetiria da mesma forma. Era como se a experiência tivesse cumprido seu papel. Com o passar do tempo, João compartilhou sua história com mais clareza. Em entrevistas e conversas reservadas, manteve sempre o mesmo tom. Não buscava convencer ninguém, apenas relatar com fidelidade o que viveu. Seu depoimento se manteve consistente ao longo dos anos, sem alterações nem exageros. Pesquisadores da época ressaltaram sua postura serena, a ausência de ganho pessoal com o relato e a riqueza de detalhes técnicos que, para muitos, estavam além do conhecimento de um leigo da época. Por isso, o caso de João Freitas Guimarães permanece como um dos mais respeitados da ufologia brasileira. A história, até hoje, divide opiniões. Há quem veja no relato de João um exemplo de contato legítimo com inteligências não humanas. Outros preferem tratá-lo como fantasia ou interpretação psicológica de um momento isolado. Mas o que torna o caso tão especial é justamente sua autenticidade. Um homem comum, sério, sem histórico de invenções, que viveu algo que não pôde provar, mas jamais conseguiu esquecer. Um episódio que, longe de encerrar com respostas, abriu uma nova dimensão de perguntas sobre quem somos, o que estamos fazendo neste planeta e quem mais pode estar nos observando.